Olá, turminha! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam se cuidando, lavando as mãozinhas, usando álcool em gel, usando máscara, né? Nós temos que nos prevenir, nos cuidar. Então, não se esqueçam de irem até o YouTube, se inscreverem em nosso canal e na plataforma da escola para poder ficar sabendo de todas as atividades e todos os acontecimentos da nossa escola, ok? Vamos lá? Hoje é a nossa terceira aula de português. Então, eu coloquei aqui o texto 2 novamente, porque a gente vai precisar dele para continuar nossas atividades. Cão-guia que auxilia funcionário cego ganha crachá de empresa. Júlia tem 8 anos e acompanha o analista de inteligência Gabriel Ficalvi desde 2012. Júlia é uma Golden Retriever de 8 anos que acompanha Gabriel Ficalvi como cão-guia desde 2012 e há alguns dias ganhou uma promoção e um crachá do Banco Itaú, onde Gabriel trabalha como analista de qualidade. A cadela foi fotografada com um novo adereço e fez sucesso nas redes sociais. Gabriel é cego desde que nasceu e a presença de Júlia em sua vida é essencial para que ele consiga se locomover. Quando ela entrou em minha vida, foi como se eu aprendesse a andar novamente. Esperei muito pela chegada dela e não consigo mais me imaginar sem a Júlia ao meu lado, disse o analista. A sugestão de dar um crachá para a cadela veio dos próprios funcionários da equipe que gostam muito de Júlia. Ela foi descrita como cão-guia sênior. Atividade 4. E outras informações, o título auxiliar acrescentou ao título principal. As outras informações acrescentadas foram o nome da cadela, o nome do funcionário que é o dono da cadela, que é Gabriel, o ano em que a cadela começou a acompanhar Gabriel e o tempo em que ela auxilia, que são 8 anos. Releia o primeiro parágrafo do texto e responda o que se pede. Vamos lá então no primeiro parágrafo do texto. Júlia é uma Golden Retriever de 8 anos que acompanha Gabriel Vicalvi como cão-guia desde 2012 e há alguns dias ganhou uma promoção e um crachá do Banco Itaú, onde Gabriel trabalha como analista de qualidade. A cadela foi fotografada com um novo adereço e fez sucesso nas redes sociais. Então, onde aconteceu o fato? No Banco Itaú, onde o Gabriel trabalha. Com quem? Com a cadela Júlia, do analista de inteligência Gabriel Vicalvi. O que aconteceu? A cadela Júlia, que é cão-guia, ganhou um crachá da empresa em que seu dono trabalha. Quando os fatos aconteceram? Os fatos ocorreram há alguns dias. No texto está alguns dias, então o fato aconteceu próximo ao dia 20 de 3 de 2018, que é a data de publicação do jornal. Como a cadela ganhou uma promoção e um crachá do Banco Itaú, onde Gabriel, seu dono, trabalha como analista de qualidade. E por que ela ganhou esse crachá? Ela recebeu o crachá porque ela é o cão-guia de um funcionário do Banco Itaú que é deficiente visual. Baseando-se nas informações apresentadas no texto 2, responda: o que é um cão-guia? Sempre, gente, que vem esse balãozinho aqui não é para a gente escrever, é só para falar. Então, cão-guia é um tipo de cão de assistência. Ele é um animal adestrado que serve para guiar as pessoas cegas ou com deficiência visual grave, além de auxiliá-los em suas tarefas. 7. Qual é a principal finalidade do texto cão-guia que auxilia funcionário cego ganha crachá de empresa? Alertar sobre um problema de cães no trabalho? Apresentar um site sobre a história desse cão-guia e do dono dele? Dar uma informação sobre um fato importante envolvendo um cão-guia?
convidar os leitores a irem conhecer esse cão-guia? Então, a resposta certa é dar uma informação sobre um fato importante envolvendo um cão-guia. Relacione as partes numeradas do texto 2 com as informações a seguir. Então, qual que é a primeira parte? A primeira parte é a manchete ou título principal. São frases pequenas e atrativas. Revela o assunto principal que será retratado em seguida. A segunda parte é a função do título auxiliar, que é complementar o título principal, acrescentando-lhe informações. A terceira parte é o lead. Esse termo deriva de uma palavra inglesa, lead. Encontramos todas as informações necessárias para responder as seguintes perguntas: onde aconteceu o fato, com quem que aconteceu, o que aconteceu, quando, como, porquê e qual que foi o assunto. E o 4, que é o corpo da notícia, onde tem um detalhamento dos fatos, destacando as informações mais importantes e fundamentais para a compreensão do leitor. Esse texto é um conto maravilhoso, um poema ou uma notícia? Ele é uma notícia, tá até no jornal, né? Página 72. Logo abaixo das imagens mostradas no texto 1 e 2, há uma frase que indica o que elas representam. A essa frase damos nomes de legenda. As legendas são textos que acompanham imagens, descrevendo-as e esclarecendo seus significados com o objetivo de complementar uma informação. Então, o que é legenda? A legenda ela vai falar sobre o que é o desenho. O desenho ele está dizendo a respeito de quê? Então, a legenda é para ajudar a gente a dar informação sobre o desenho. Observe a fotografia a seguir e, baseando-se nas informações apresentadas no texto 2, escreva uma legenda para ela. Então, eu coloquei só um exemplo aqui, tá? Vocês, cada um fez o seu. Então, eu coloquei crachá de cão-guia, Júlia ganhou da empresa na qual seu dono trabalha. Então, eu coloquei que é o crachá que a Júlia ganhou. Então, quando a pessoa olha o desenho, ela sabe que aquilo ali é o crachá da cão-guia, né, que ela ganhou da empresa onde seu dono trabalha. Estudo da língua. Formação, classificação e pontuação de frases. Esse tema eu falei na aula passada, tá? Então, o que acontece? A gente vai utilizar as palavras do banco de palavras que está abaixo, prestando bastante atenção nas dicas que estão abaixo de cada lacuna. E toda vez que eu vou preencher lacunas, assim que tem um banco de palavras, o que eu faço? A palavrinha que eu usei, eu já vou lá em risco. Então, a gente vai olhar aqui, ó, as dicas, né? Debaixo de cada uma tem uma dica para eu ver qual palavrinha dessas que eu vou usar. E depois que a gente acabar de completar, a gente vai ler a explicação que está aqui do que é uma frase. A frase é formada por uma ou mais palavras. Ela tem que ter um sentido completo, começar com letra maiúscula e terminar com um dos sinais de pontuação a seguir. Pode ser o ponto final, de interrogação, exclamação ou reticência. Os sinais de pontuação representam na escrita a intenção do locutor. Leia cada frase em voz alta, dando a entonação e o sentido pedidos pelo sinal de pontuação no final de cada uma delas. Locutor, gente, é quem está falando, tá? Então, o sinal de pontuação, ele serve para a gente saber qual que é a intenção de quem está falando aquela frase. Então, vamos lá. O homem já usou galho de plantas e até xixi para limpar os dentes? O homem já usou galho de planta e até xixi para limpar os dentes. O homem já usou galho de plantas e até xixi para limpar os dentes? Relacione a intenção transmitidas pelas frases
com a pontuação utilizada em cada uma delas. Certeza, dúvida e espanto. Então, qual pontinho que eu uso quando eu tenho certeza? O ponto final. Então, coloque a letrinha A. Quando eu tenho dúvida, eu uso o ponto de interrogação, letrinha B. Quando eu estou espantado, eu uso o ponto de exclamação. Página 74. Dizemos que as frases que indicam questionamentos, perguntas e dúvidas são frases interrogativas, porque são finalizadas com ponto de interrogação. Dizemos que as frases que indicam uma afirmação, uma negação ou declaração são chamadas de frases afirmativas, porque são finalizadas com ponto final. Dizemos que as frases que indicam surpresa, espanto, admiração, grito ou medo são frases exclamativas porque são finalizadas com ponto de exclamação. Construa uma frase para cada ideia a seguir e use o sinal de pontuação adequado para garantir a intenção pretendida. Letra A. A gente vai ter que colocar uma ideia de questionamento, uma pergunta relacionada a alguma curiosidade que a gente tem a respeito do corpo humano. Então, eu dei um exemplo aqui, ó. Por que o nosso coração bate? Na letra B, ideia de medo relacionada a um perigo real. Real é uma coisa que acontece mesmo. Que medo desse cachorro! E na letra C, ideia de negação relacionada a alguma coisa que você não gosta que aconteça com você. Então, eu coloquei, eu não gosto quando minha mãe fica triste comigo. Leia os textos a seguir e aprenda mais sobre algumas invenções importantes. Atenção! A última parte de cada texto está embaralhada. Desembaralhe as palavras e descubra como termina cada texto. Letra A. Zíper. Antes dos zíperes, as roupas tinham fileiras de botões ou eram amarradas com cadarços de botas. Foi somente no ano de 1914 que Gideon Sandbeck, um engenheiro elétrico sueco que trabalhava nos Estados Unidos, patenteou essa invenção que revolucionou a indústria de confecções. Nessa época era chamado de fecho deslizante. Zíper. As roupas, o zíper, a maneira facilitou de fechar. Então, o final. O zíper facilitou a maneira de fechar as roupas. Letra B. Código de barras. Os códigos de barras foram criados para agilizar a leitura de valores nos mercadinhos dos Estados Unidos. Mas na época, final da década de 1950, quase não foi usado para esse fim. Contudo, começou a ser usado em ferrovias e empresas varejistas que tinham grande demanda de produtos e precisavam que essa fosse feita rapidamente. Foi a partir daí que se tornou um sucesso. Código de barras. Antes, o que demorava muito eram registrados os produtos do código de barras individualmente. Então, organizando a frase. Antes do código de barras, os produtos eram registrados individualmente, o que demorava muito. Página 76. Leia o texto a seguir. Como surge o ronco de fome na barriga? Quando ficamos sem comer por muito tempo, o estômago fica vazio e começa a se contrair, produzindo aquele barulho estranho. Isso é o sinal de que está na hora de comer de novo. Você conseguiu ler e compreender facilmente o texto anterior? Por que isso aconteceu? Foi difícil ler o texto, porque não há espaço entre as palavras, e aí fica difícil
para a gente ler. Com lápis de cor, separe as palavras com traços. Comece pelo título. Então, aqui, ó, eu coloquei, ó, como surge o ronco de fome na barriga. E todas as palavrinhas, a professora colocou a barrinha azul, separando as palavrinhas. Porque as palavrinhas têm que ficar separadas para ficar fácil para a gente ler. Reescreva o texto, deixando os espaços entre as palavras. Comece pelo título. Como que é o título? Como surge o ronco de fome na barriga. Quando ficamos sem comer por muito tempo, o estômago fica vazio e começa a se contrair, produzindo aquele barulho estranho. Isso é o sinal de que está na hora de comer de novo. Agora eu vou dar algumas orientações para a realização das atividades dessa semana. Estudo da escrita. É ou i. Leia as palavras a seguir junto com o seu professor, tendo atenção ao som final de cada uma. Jabuti, elefante, lambari e tigre. O que você percebeu em relação ao som final dessas palavras? Por que você acha que isso acontece? Quer conhecer mais palavras parecidas com as que foram apresentadas anteriormente? Veja a próxima sessão. Você fará o jogo com seus familiares. Vai ser muito legal. É só seguir as instruções das páginas 77 e 78. Depois do jogo, desvende qual é o segredo e crie uma dica para descobrir se a palavra termina com i ou com e. Na próxima videoaula, conversaremos sobre o que fazer para saber se a palavrinha termina com i ou com e. Página 79. Você irá fazer leitura do texto. Por que as girafas têm pescoço comprido? Para conseguir ver bem distante? Que elas têm chulé? Para ficar bem elegante, ué? Para caber todas as manchas dela. Os cientistas acreditam que essa característica está ligada à evolução da espécie e à sua alimentação, mas ainda não sabem explicar como isso aconteceu. Há duas possibilidades mais aceitas. Uma delas seria que os ancestrais das girafas teriam um pescoço curto, mas por causa da necessidade de alcançar as árvores altas, costumavam se esticar. Com o passar de milhares de anos, elas acabaram ficando com o pescoço comprido. Outra possibilidade seria a existência de ancestrais de girafas com vários tamanhos diferentes de pescoço. Como os que tinham pescoço maior alcançavam as árvores com mais facilidade, tinham mais chances de sobreviver e de se reproduzir e passavam essas características para a próxima geração. O que é ancestrais? São os antigos. Geração, família. Agora, na página 80, você irá responder as perguntas A, B e C. Depois, vão fazer uma pesquisa para responder a pergunta a seguir. Por que as zebras têm listras? Após a pesquisa feita, vocês vão preencher a página 81. Então, aqui, ó, vai fazer uma pergunta investigativa, que é por que as zebras têm listras? Vocês vão fazer resposta divertida, duas respostas divertidas e vão colocar uma resposta científica. Vocês vão pesquisar na internet, vão ver, né, qual que é a explicação para as listras das zebras e vão colocar a fonte de onde que vocês tiraram essas informações. Depois vocês vão reler o texto e conferir item a item, marcando com X cada item revisado. A pergunta investigativa está clara, ou seja, quem a lê consegue saber o que está sendo perguntado. Há pistas sobre as possíveis respostas. Há duas respostas divertidas.
Foi feita uma pesquisa para descobrir a resposta científica à pergunta? A resposta científica responde à pergunta? Há citações da fonte da pesquisa científica? Há uma ilustração que representa a pergunta feita? Agora, nós vamos aprender a separar as palavras em sílabas, mas antes nós precisamos saber o que é sílaba e como que elas são formadas. O que é sílaba? Sílaba é um conjunto de letras que a gente pronuncia em uma só emissão de voz. O que é? São as letras que eu vou emitir o som quando eu abro a boca, na hora que eu vou falar uma palavra. Então, por exemplo, eu vou falar palavra. Então, ó, pá, eu falei o som do P e do A junto. Então, isso é uma sílaba. Depois eu falei lá, o som do L e do A juntos. Então, outra sílaba. Vrá, eu falei o som do V, do R e do A. Então, mais uma sílaba. Então, cada vez que eu abro a boquinha para falar uma palavra, é uma sílaba, ó. Pá, lá, vrá. A palavra tem 3 sílabas, né? Porque eu abri a minha boquinha 3 vezes para falar. A base das sílabas na língua portuguesa são as vogais. O A, o E, o I, o O e o U. Sem vogal, não há sílaba. Tem sílaba que só tem vogal, mas não tem sílaba sem vogal. Leia a palavra pipoca. Como podemos observar, para pronunciarmos essa palavra, emitimos 3 sons consecutivos, 3 grupos de fonemas. Quer dizer, eu abri a boca 3 vezes, né? Os quais estão sempre ligados às vogais, ó. Para falar a palavra pipoca, a gente abre a boca, ó. Pi, ó, cá. Palavra pipoca, então, tem 3 sílabas, 3 conjuntos de fonemas. O primeiro é o sonzinho do P e do I, depois do P e do O, e depois do C e do A. Então, fonema é o quê? É o sonzinho de cada letra, tá bom? Quando você vai escrever e a palavra não cabe inteira na linha, você deve quebrá-la, respeitando para isso a separação de sílaba. Então, quando estou escrevendo uma frase e aí eu vou ter que separar a palavrinha em sílaba, ela não cabe inteira. Então, eu vou ter que ver como que eu separo aquela palavra. Eu vou falar a palavra e vou separar de acordo com a separação de sílabas. Além disso, devemos colocar um traço que indica que a palavra continua embaixo. Veja o exemplo. Fui ao cinema com minha mãe e comprei pipoca para comer enquanto assistia ao filme. Olha só, pipoca. Então, a primeira vez eu falei pi, depois eu falei pó. Se não coubesse o O aqui, ó, eu não ia poder deixar só o P, porque eu não abro a boquinha e falo só o P. Não existe sílaba só com consoante. Se não coubesse o O, eu teria que parar no pi. Então, toda vez que eu vou separar em sílaba, eu tenho que observar isso, como que a palavrinha sozinha é separada em sílaba. Agora, você vai tentar identificar de todas as sílabas qual é a mais forte, ou seja, qual que é a sílaba tônica das palavras. Fale pausadamente as palavras abaixo. Boneca, táxi, janela, óculos. A sílaba mais forte em cada palavra é, na palavra boneca, ó, boné, o né. Na palavra táxi, tá. Na palavra janela, janela, o né. E na palavra óculos, o ó. Tá vendo uma sílaba aqui, ó, só com vogal? Em todas as palavras que são acentuadas, a sílaba tônica sempre será a sílaba com acento. Bom, gente?
Por que que nós estudamos isso? Para a gente poder descobrir quando que a palavrinha termina com i e quando a palavrinha termina com e. Na próxima aula, videoaula, a gente vai fazer essa distinção, tá bom? Beijos, até a próxima aula. A professora tá com muita saudade de vocês, ok?